Olá, bom dia. Hoje nós vamos fazer a correção do nosso exercício referente à página 266, proposto na última aula, ok? Então, vamos lá. Veja bem que nesse capítulo nós estamos falando sobre os músculos e articulações, tá? Então, a gente vai fazendo a correção e tirando as possíveis dúvidas. Então, vamos lá. Exercício 1. Observe as imagens a seguir. Aí você tem imagem A, B e C. Na imagem A, tá mostrando aí o tecido que representa o coração. Na imagem B, nós temos o tecido presente na parede do intestino. E na imagem C, o tecido presente no músculo bíceps. Lembrando que são, digamos assim, as imagens elas são apenas fictícias, tá bom? Ok, então vamos lá. Relacione os tecidos musculares mostrados acima às sentenças a seguir. Aí nós temos, tem contração rápida e involuntária. Aí nós temos, a correspondência aí seria a imagem A, tá? Próximo. Tem contração rápida e voluntária e está associado a ossos e articulações. Então, nós vamos relacionar essa segunda frase com a imagem C. Próximo. Tem contração lenta e involuntária. Nós temos a imagem B, tá? Então, lembrando, primeiro o tecido presente no coração. Segundo, é o tecido presente nos músculos bíceps. E o terceiro tem contração voluntária e lenta, é o tecido presente no intestino. Exercício 2. Vamos ler cuidadosamente esse item aqui. Vou aumentar só um pouquinho mais para você poder acompanhar. Ele diz assim, ó. Nos Jogos Olímpicos de 1984, em Los Angeles, a maratonista suíça Gabriela Andersen protagonizou uma cena olímpica mais marcante da história. Após os 42.195 metros de corrida, Gabriela, na época, com 39 anos, entrou no Estádio Olímpico de Los Angeles, completamente desfigurada pelo esforço. Ela mal conseguia equilibrar o corpo e seu andar era arrastado em razão das fortes cãibras. Os organizadores queriam que ela desistisse para receber ajuda médica, o que só ocorreu após ela cruzar a linha de chegada. Olha que interessante, né? Então, vamos lá. No nosso exercício, ele está pedindo para você fazer uma pesquisa e escrever um texto explicando o processo que ocorreu no corpo da maratonista que a levou a ter cãibras. Aí você pode estar fazendo a sua pesquisa, mas não esqueça, dentro da sua pesquisa, você deverá abordar o que levou essa maratonista a, digamos assim, ao extremo do seu corpo físico, tá? Então, aí a gente vai perceber também que, só para complementar a pesquisa de vocês, que durante a realização dessas atividades físicas, o organismo ele precisa de energia para se movimentar. Lembra que na sala de aula, e sempre a gente vem comentando a questão da alimentação adequada para o nosso organismo. Nosso organismo sempre está precisando de uma alimentação adequada para poder, digamos assim, gerar essa energia que nós precisamos para nos movimentar, tá? E é o mesmo processo que aconteceu com a maratonista. Então, em condições regulares de atividades, essa energia ela é mobilizada ao organismo por processos aeróbios que resultam, digamos assim, esse processo ele resulta na liberação de água e gás carbônico
no caso, água, gás carbônico e energia, que são os principais, né? Então, no entanto, muitas atividades físicas, quer dizer, muito intensas essas atividades praticadas, que foi no caso da Gabriela, né? Então, a gente vai perceber assim que o organismo precisa de muita energia para fazer certas atividades físicas. Então, nesse caso digamos assim, de bastante esforço, o gás oxigênio presente nos músculos, ele se torna insuficiente para a produção de energia. Quer dizer, a energia necessária que o organismo está precisando nesse momento, tá? Então, por causa disso, o organismo, ele vai, digamos assim, vai se processa, né, digamos assim, os aeróbios de produção de energia, como a fermentação lática. Então, nesse processo, há a formação de compostos energéticos e de ácido lático, o qual normalmente é retirado dos músculos pelas correntes sanguíneas. Mas em casos extremos, essas atividades musculares, como no caso da maratonista, o ácido lático ele não é retirado corretamente dos músculos, o que no caso da maratonista provocou o acúmulo, tá? Então, um desses efeitos, no caso desse excesso de ácido lático nos músculos, ele vai gerar cãibra e se caracteriza por contração voluntária e dolorosa nos músculos esqueléticos. Como a gente observa aí, a situação da maratonista, que ela não desistiu digamos assim, da atividade a qual ela estava participando, né? E ela só desistiu depois que ela chegou no final, ou seja, na linha de chegada. Então, a gente vai perceber-se que ela exigiu muito esforço físico por parte dela, né? E aí, você vai observar que ela chegou assim... no caso, eu poderia se dizer que foi um caso assim muito comentado na época, né? Porque as pessoas ficaram admiradas de ver o jeito dela, ok? Então, vamos para o exercício. Eu passei um pouquinho, só voltando aqui. Lá na página 267, a gente vai continuar com o nosso exercício, tá? Vocês podem estar acompanhando aí no livro de vocês. A gente vai com um pequeno problema aqui no nosso livro digital, mas a gente vai acompanhando aqui de acordo com o nosso livro, tá bom? Eu tô lá na página 267 agora. Voltando aqui, tem um probleminha aqui, tá passando as páginas muito rapidamente. Opa, voltando. Voltando aqui, mais uma página. Tá. Então, quando a gente consegue colocar aqui na página correta, aí vem aqui, ó. O exercício 3 do nosso livro. Ele tá dizendo assim, ó. Deixa eu aumentar aqui. Chegou. Opa. Tá. Vamos lá, acompanhando. Algumas pessoas utilizam... Ok, agora sim. Dá pra gente acompanhar. Algumas pessoas utilizam substâncias chamadas esteroides ou anabolizantes que, entre outras funções, promove o rápido aumento do volume muscular. O uso incorreto dessas substâncias leva à dependência. Pode causar problemas cardíacos, impotência sexual, infertilidade e pode afetar diversos órgãos do corpo humano. Existem vários estudos sobre o uso de anabolizante. O gráfico ao lado, que é esse que você está observando aí, representa um estudo feito com praticantes de musculação. Cerca de 60% dos entrevistados
eles negaram o uso dessa substância. 40% confirmaram que já usaram. Então, você pode estar observando aí no gráfico, né? Nós temos aí a estética, nós temos o aumento dessa força estética e temos também a força e outros movimentos que podem causar digamos assim, essa alteração no músculo, tá bom? Então, vamos para a letra A. Analisando o gráfico acima, desenhe uma seta para cima, aí nesse quadradinho que você está observando, tá? Na principal motivação para a procura de asteroide e uma seta para baixo na motivação de menor importância para essa procura. Então, vamos lá. Aí temos força, temos estética e temos aumento de força estética. Então, na força, você vai desenhar a seta para baixo, tá? Veja bem que a seta para baixo principal motivação para a procura de asteroide e uma seta para baixo na motivação de menor importância, tá? Então, aí, na força, você desenha a seta para baixo e na estética, a seta para cima. Letra B. Sublinhe no enunciado da questão quais as consequências e uso de asteroide que o uso de asteroide provoca na pessoa que as utiliza. Aí você volta lá no texto, lá próximo gráfico, aí você vai grifar, iniciando desde o uso incorreto dessas substâncias, vai para lá em diversos órgãos do corpo humano, tá? Então, desde o uso incorreto até órgão do corpo humano, ok? Próxima questão. Vamos lá, questão de letra C. Marque com X nos sistemas do corpo humano que podem ser afetados pelo uso de asteroide de acordo com o texto. Aí nós temos, veja bem que ele está perguntando, como se fosse assim, quais órgãos o asteroide ele pode atingir, tá? Pode afetar no caso. Aí nós temos sistema nervoso, sistema genital, sistema endócrino e sistema cardiovascular. Você vai observar que a pessoa que faz uso do asteroides, ela vai afetar todos esses órgãos, todo esse sistema no caso, tá? Então, vai afetar o sistema nervoso, vai afetar o sistema genital, vai afetar o sistema endócrino, o sistema cardiovascular. Então, ele será completamente todo afetado, tá? Aí, letra D. Justifique sua resposta no item C, conversando com os colegas. Então, como não dá para a gente estar conversando com os colegas, a gente vai dizer assim que todos os sistemas eles serão afetados, tá? Então, no entanto, como a gente viu no texto, o uso dessa substância ela pode interferir em outros órgãos e possivelmente em outros sistemas do corpo humano, tá? Então, só ressaltando, a pessoa que faz uso do asteroide, ela quer um resultado imediato, porém as consequências podem vir depois, ok? Letra E. Que atitude devemos ter para manter músculos, articulações e ossos saudáveis? Gente, olha só, para você ter esses músculos saudáveis, a gente tem que partir de uma alimentação adequada. Quando eu coloco alimentação adequada, nós estamos falando assim dos nossos alimentos variados e também a quantidade adequada. A gente não vai comer, digamos assim, por excesso. A gente vai apenas saciar a necessidade do nosso organismo, tá bom? Veja bem que quando a gente come muito, a gente vai ficar com preguiça, né? Então, o organismo como um todo, ele vai também, digamos assim, ter essas situações de não poder trabalhar, não poder reagir de acordo com como ele deveria, tá? E outra situação também são as questões das atividades físicas regulares, isto com acompanhamento de profissionais, tá bom?
Só queria complementar lá na letra D também, que eu esqueci de falar um pouquinho aí. Quando eu te falar que os órgãos do sistema nervoso eles serão afetados, então eu falei de sistema nervoso, não, mas como um todo. Então, o uso de esteroide ele pode causar dependência. O sistema cardiovascular, porque o uso de esteroide ele pode causar problemas cardíacos. E o sistema genital e endócrino, porque o uso de asteroide pode causar infertilidade e impotência sexual. Então, aí a gente está observando apenas algumas situações de que podem acontecer com uma pessoa que faz uso de asteroide, ok? Então, encerramos aqui na página 267.